Ranieri Mazzilli foi um político brasileiro, o 23º presidente da República do Brasil. Pascoal Ranieri Mazzilli, paulista, nascido na cidade de Caconde, em 1910, graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, em 1940. Antes de formar-se bacharel em Direito, já havia iniciado a carreira militar, atuando no movimento constitucionalista de 1932, ao lado dos paulistas. Iniciou o combate na Guerra Civil, com a patente de primeiro-tenente, e durante o conflito foi promovido a capitão, e também desempenhou as funções de professor de economia, de 1935 a 1939, e de diretor da Casa da Moeda. Após graduar-se, assumiu diversos cargos públicos, como a presidência do Departamento Administrativo do Serviço Público, a direção da Caixa Econômica Federal, e a direção do Banco da Prefeitura do Distrito Federal, tudo entre os anos de 1940 a 1948. Durante o governo presidencial de Eurico Gaspar Dutra, Ranieri cooperou com a elaboração do Plano Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Durante a década de 1950, foi membro do Conselho Nacional do Petróleo e de outros órgãos ministeriais relacionado ao comércio exterior e à mobilização bancária. Entre os anos de 1951 e 1966, Mazzilli ocupou o cargo de deputado federal pelo estado de São Paulo, eleito para 4 mandatos consecutivos pelo Partido Social Democrático. Durante os anos de 1959 e 1965, foi presidente da Câmara dos Deputados e, por conta desse cargo, assumiu interinamente a presidência da República por diversas vezes. Os principais momentos em que assumiu a presidência do país foram em 1961 e 1964. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Durante a renúncia do presidente, o vice-presidente João Goulart encontrava-se em uma missão diplomática na República Popular da China. No ínterim, entre a renúncia de Jânio Quadros e o retorno de João Goulart, Ranieri Mazzilli assumiu a presidência da República, porque presidia a Câmara dos Deputados. No decorrer do mandato de Ranieri Mazzilli, o país vivia forte tensão político-militar. O vice-presidente João Goulart era associado ao regime comunista, e a missão realizada por ele na China reforçou ainda mais essa associação incitada pelos militares. Por conta dessa inter-relação, os ministros militares do governo de Jânio Quadros constituíram uma junta militar com o propósito de impedir que João Goulart assumisse a presidência quando retornasse de viagem. A alegação dos militares para a formação da junta era que caso João Goulart assumisse a presidência, seria comprometida a segurança nacional e se instauraria uma guerra civil no país. Em oposição ao impedimento da posse de Goulart, formou-se um movimento pró-legalidade encabeçado pelo então governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. No Congresso Federal, formou-se um grupo de estudos para analisar a situação de interdição dos militares a João Goulart, concluindo ser impertinente o impedimento do presidente. Para solucionar a questão, os deputados propuseram a implementação do regime parlamentarista no qual o chefe de governo seria o primeiro-ministro e o chefe de Estado, o presidente. Desse modo, a atuação de João Goulart na presidência estaria restrita ao papel de mediador político, exercendo, principalmente, funções diplomáticas. A junta militar anuiu a adoção do parlamentarismo e, em 7 de setembro de 1961, João Goulart foi empossado presidente da República. O primeiro governo presidencial de Ranieri Mazzilli durou menos de 2 semanas, de 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961. Apesar da adoção do regime parlamentarista, os conflitos políticos perduraram no decurso do governo presidencial de João Goulart. As reformas de base foram a principal pauta política do governo de Goulart e sofreram forte rechaço dos setores de direita e de parcela dos militares. O principal objetivo da implementação dessas reformas era atenuar as desigualdades sociais no país. Dentre algumas das medidas das reformas de bases, estavam a reforma agrária, a concessão do direito ao voto dos analfabetos e militares de baixas patentes, e a ampliação do controle do Estado na economia nacional. A fim de pôr as reformas de base em execução,
João Goulart planejou realizar comícios nas principais cidades do país. O auge da tensão entre o governo de Goulart e setores contra as reformas foi o Comício das Reformas, realizado no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, no qual Goulart discursou sobre a retomada estatal de refinarias de petróleo e a desapropriação de propriedades privadas. A data prevista para o término do governo de João Goulart era 31 de janeiro de 1966. No entanto, os militares Arthur da Costa e Silva, Castelo Branco e Cordeiro de Farias articularam o golpe militar, que depôs Goulart, em 1º de abril de 1964, novamente trazendo à tona o discurso de que as reformas ameaçavam a segurança nacional. No dia seguinte, 2 de abril de 1964, Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu oficialmente o governo provisório da República, que era exercido pelo autoproclamado Comando Supremo da Revolução, composto pelos militares General Arthur da Costa e Silva, Almirante Augusto Wendman com Grunewald e Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo. Em 9 de abril, o Comando Supremo da Revolução instaurou o Ato Institucional número 1, o AI-1, que suspendeu direitos políticos e estabeleceu eleições indiretas. Após o AI-1 criar as garantias legais que ampararam o golpe militar, Ranieri Mazzilli entregou o cargo de presidente da República ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em 15 de abril de 1964. Ranieri Mazzilli faleceu em 21 de abril de 1975, em São Paulo.